A palavra-chave nessa pergunta é a palavra conciliar. Dependendo da maneira como você entende essa palavra, então a resposta muda. Se você entende por conciliar a possibilidade de o cristianismo descobrir e se apropriar de momentos de verdade em uma perspectiva anticristã, como é o marxismo, na minha opinião, a resposta é sim. O cristianismo entende que toda verdade é verdade de Deus, onde ela estiver. E o cristão tem o direito, na verdade eu diria a obrigação, de se apropriar desses momentos de verdade e valer-se dele no seu edifício teórico. Com um adendo importante. Quando o cristão faz isso, ele jamais pode trazer de maneira imediata esses momentos de verdade de uma estrutura de pensamento anticristã para a estrutura de um pensamento cristão. A ilustração que eu tenho usado para explicar isso é que momentos de verdade presentes em um pensamento não cristão são como pérolas dentro de um lamaçal. Se você tira essas pérolas e traz de maneira imediata, você traz a sujeira do lamaçal para dentro do seu edifício teórico. Então, antes de trazer ou se apropriar desses momentos de verdade, é necessário limpar esta pérola das relações com as quais ela estava submetida dentro daquele pensamento anticristão. Agora, se você interpreta a palavra conciliar como estabelecer um diálogo estrutural, estabelecer uma síntese entre cristianismo e marxismo, de modo que eles possam ser jungidos em uma única estrutura de pensamento, então a resposta é um sonoro não. Não é possível que cristianismo e marxismo tenham comunhão nesses termos. Aliás, eu diria, não é possível que a fé cristã tenha comunhão com qualquer outro ismo nesses termos, porque existe uma antítese fundamental, radical, entre a fé cristã e quaisquer outros pensamentos humanos. Para exemplificar isso, pensemos na fé cristã como uma cosmovisão e no marxismo como uma cosmovisão também. Cosmovisões são grandes histórias que estruturam a nossa maneira de pensar. Quando você pensa dessa maneira, você percebe que fé cristã e marxismo são cosmovisões completamente antagônicas. Qual é a grande história contada pela fé cristã? Que Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Essa é a concepção de origem da fé cristã. Que a razão pela qual nós temos problemas no mundo é que houve uma ruptura na relação entre criatura e Criador. Esta é a causa dos problemas que enfrentamos na nossa experiência. E a solução para esses problemas é o restabelecimento dessa relação com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a grande história cristã. Qual é a grande história contada pelo marxismo? Que, na verdade, nós vivemos numa realidade material cujo objetivo é a produção. Marx identificou a nossa humanidade com a nossa capacidade de produzir. Segundo o marxismo, a razão pela qual enfrentamos problemas é que nesta iniciativa de produção existe uma luta de classes. Algumas pessoas que detêm condições de produção exercem domínio e oprimem aqueles que têm apenas forças de produção. E qual é a solução para esses problemas? É a superação de um determinado modelo econômico que é, segundo o marxismo, por natureza desigual, para o estabelecimento de um novo modelo econômico. Preste atenção, a fé cristã diz que a vida é sobre a relação com Deus, que os problemas que enfrentamos têm a ver com o fato desta relação estar rompida e que a única maneira de superarmos os nossos problemas é restabelecermos a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. O marxismo diz que, na verdade, a vida é sobre produzir, que os problemas que nós enfrentamos porque algumas pessoas querem produzir de uma maneira exagerada em relação às outras, oprimindo outras, e que a solução para isso é por meio de uma revolução, a superação desse modelo anterior. São como água e óleo. Eles não podem se misturar em termos de estrutura de pensamento. Apenas um adendo. Na verdade, nós poderíamos fazer esse movimento com outras ideologias. Assim como o cristianismo não pode ser conciliado com o marxismo, ele não pode também ser conciliado com o liberalismo.
ele não pode ser conciliado com o positivismo ou qualquer outro ismo que se levante por aí.